Dízimos é lei ou é graça? Quem pode entender como se deve dar o dízimo e a quem deve ser dado o dízimo? Somente a semente predestinada. Os eleitos entenderão que dízimo é uma revelação. Dízimo é fé. A carência de ensinamento verdadeiro tem feito com que muitos tenham se enriquecido através dos dízimos, e outros têm surgido com fábulas dizendo que dízimos já passou, que é lei, hoje não existe mais dízimos. Então vem comigo que nós vamos discorrer sobre este assunto e entender o que é dízimo, como deve ser dado o dízimo e a quem deve ser dado o dízimo. Eu sou o irmão Gutenberg e este é o programa Pedra Angular. Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água, apresenta o programa Pedra Angular. Muito bem, a princípio eu quero deixar claro que hoje existe uma carência muito grande de ensinamento verdadeiro. A pobreza que está aí de ensinamento faz com que as pessoas venham a engolir qualquer coisa que surge na internet. Isto é a questão que nós estamos vivendo hoje, é aquilo que Amós falou. Haverá fome, não de pão e água, mas de ouvir a palavra de Deus. Muitas baboseiras têm saído por aí, muitas pessoas têm surgido com ensinamentos falsos e as pessoas engolem qualquer coisa. Porque quando uma pessoa está com fome, se ela estiver com fome e ela encontrar alguma coisa na lata de lixo, ela vai se alimentar porque ela está com fome. E a fome não olha para a cor, não olha para nada. A fome não olha como aquele alimento está. Ele vai lá e come para tentar matar a sua fome. Hoje nós estamos vivendo esta carência, esta pobreza de ensinamento, esses ensinamentos errôneos que faz as pessoas ficarem vagando de um lado para o outro, sendo levados por todo o vento de doutrina. Bom, eu quero deixar claro uma coisa, Deus não muda a sua ética, a sua moral, o seu parecer. Os seus princípios e os seus mandamentos, Deus não muda. Os princípios e os mandamentos de Deus são eternos. Não depende de tempo e não depende de lugar. As promessas que foram feitas a Abraão, a Isaac e a Jacó, elas não mudam. Então Deus não muda com relação aos seus princípios, aos seus mandamentos, à sua ética, à sua moral. Aquilo que ele falou no começo, ele também falará no final. Então veja só, o nosso assunto é sobre dízimos. Dízimos, por existir muitos charlatões no mundo se enriquecendo às custas dos dízimos, sugando as pessoas, porque existem muitos falsos ensinamentos e pessoas têm feito do dízimo a sua forma de viver uma vida regalada. E porque existe esse charlatão, os dízimos deixou de existir? Claro que não. Uma coisa é anulada porque está sendo praticada de forma errada. Deus iria anular uma coisa porque ela está sendo praticada de forma errada por algumas pessoas, por muitos que estão aí? Claro que não. O fato de ter muitos charlatões no mundo se enriquecendo às custas dos dízimos e usando o dízimo de forma errada, isto não anula aquilo que Deus ensinou na sua palavra. Porque Deus não muda os seus mandamentos e os seus princípios. O fato de haver uma nota falsa é porque existe uma nota verdadeira. Uma nota de R$100 falsa é porque existe uma verdadeira. E porque a falsa está circulando, vai anular a verdadeira? Claro que não.
A verdadeira vai deixar de existir porque a nota de R$100 falsa está circulando pelo mundo. Então a nota verdadeira vai deixar de existir? Claro que não. Ela permanecerá existindo. Então, existe aquele provérbio que diz assim: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Lá em Ezequiel, se você ler no capítulo 18, no versículo 2, diz isso aí: que pensais vós, os que usais esta parábola sobre a terra de Israel, dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Olha só, pode eu comer uma uva verde e os dentes do meu filho vão embotar? Não. Claro que não. Então veja só, o fato das pessoas estarem usando o dízimo de forma errada, de forma desordenada, ele deixou de existir por causa disso? Claro que não. Então nós vamos entender sobre isto agora aqui. Nós vamos fazer parte por parte, de forma devagar, para que você venha compreender. Hoje eu quero começar com Abraão. No próximo vídeo eu vou falar sobre Jacó, que deu o dízimo de tudo quando ele voltou a Betel. Mas hoje nós vamos fazer a introdução falando de Abraão. E a princípio eu quero deixar que dízimo é graça, não é lei. Dízimo é fé. Dízimo é uma revelação. E esta revelação vai ser dado à semente eleita, à semente predestinada, que sabe a quem deve dar o dízimo e como deve ser dado o dízimo. Dízimo, você sabe, é a 10ª parte daquilo que você ganha. Mas veja, Gênesis foi escrito por Moisés. Deus deu a revelação de Gênesis a Moisés em segredo. Então, todas aquelas revelações, Deus mostrou para Moisés os segredos da criação. E aí Moisés escreveu todo o Gênesis, a qual Deus mostrou para ele em revelação. Você sabe que foi mais de 400 anos depois que Moisés veio à cena e Deus revelou para ele o Gênesis, inclusive os segredos de toda a criação. Agora veja, o nosso tema, e eu quero ler a palavra aqui em Gênesis capítulo 14 para fazer esta introdução. Nós vamos ler aqui a partir do versículo Gênesis 14 a partir do 17, que diz assim: o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro depois que voltou de ferir a Querdolaomé e aos reis que estavam com ele, até o vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me a minhas pessoas e os bens toma para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Preste atenção, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. Pai, tua palavra é a verdade que liberta. Unge os ouvidos e os corações daqueles que estão do outro lado. Fala conosco através da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem. O primeiro homem a dar dízimo foi quem? Abraão. E Abraão é fé. Foi considerado o pai da fé. Aqui nós não estamos na lei, nós estamos na graça. E graça, o profeta William Branham disse,
é a coisa maior que você possa pensar nesta vida, é a graça divina. A graça, ela é maravilhosa. Então veja, a quem Abraão deu dízimo? Ele deu dízimo a quem? A Melquisedeque. Melquisedeque é Deus em teofania. Abraão foi resgatar Ló. O profeta William Branham disse que ele viajou de Dan a Beceba com 318 homens. Ele pegou 318 homens armados de foice, facão, e foi libertar Ló. Abraão foi libertar Ló. Ele viajou de Dan até Beceba. Ele não foi libertar Ló por dinheiro. Não. Ele foi libertar Ló de graça, por amor. Existem muitos charlatões hoje. Os pastores que estão aí, que trabalham por dinheiro, estão na causa do Evangelho, estão trabalhando no Evangelho, porque sabe que o Evangelho pode lhe dar um carro bom, uma casa boa, tudo de bom. Então, isso são charlatões mercenários que estão aí no campo. Agora, existem os verdadeiros pastores que estão lá lutando pela causa, e estão fazendo isto por amor, não por dinheiro. Abraão, quando foi resgatar Ló, ele foi resgatar Ló por amor, não por dinheiro. Tanto é que o rei de Sodoma, que é uma figura do diabo, ofereceu a ele dinheiro. Fica com os bens e eu ficarei com as pessoas. Essa é a troca que Satanás quer fazer. Olha só, eu te dou bens, te dou dinheiro, te dou fama, te dou mulher, te dou tudo o que você pensar, mas em troca eu quero a sua alma. Eu quero a sua alma. O que Satanás quer é isso, ele pode te dar tudo. Ele chegou para Jesus e disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Mas Jesus disse, vai-te, Satanás. Ao teu Deus adorarás e só a ele lhe prestarás culto. Observe, o rei de Sodoma veio ao encontro dele e disse, olha, fica com os bens, que eu ficarei com as pessoas. O que Satanás quer? Quer a alma das pessoas. Mas Abraão recusou isto, que ele não estava fazendo aquilo por dinheiro. Ele estava resgatando Ló por amor. E ele sabia que o Deus Altíssimo era o possuidor dos céus e da terra. Então eu não tenho que estar preocupado com nada. O possuidor dos céus e da terra vai me sustentar. Se Deus te chama para uma obra, Ele vai cuidar de ti. Não precisa você usar não precisa você ser um mercenário. Faça por amor, labute pela causa. Honre a Deus, que Deus vai te sustentar. Se Ele te chama para fazer algo, Ele vai te sustentar. Vamos lá. Vamos entender. Então Abraão foi resgatar Ló. Melquisedeque também veio ao encontro de Abraão. Melquisedeque é Deus em teofania. Veio ao encontro de Abraão e abençoou Abraão. Veja só. Diz aqui a Bíblia assim, o rei de Sodoma ele saiu ao encontro. Veja que o rei de Sodoma sai ao encontro dele e Abraão recusa as propostas do rei de Sodoma. Recuse todas as propostas que o diabo oferece para você. Recuse. E aí Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho e era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. O Deus Altíssimo é quem entrega os inimigos nas nossas mãos, é que faz com que nós vençamos o inimigo. Aí diz aqui, Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Abraão, o profeta diz, deu 10% dos despojos a Melquisedeque. Agora veja, teve um irmão para mim que chegou e disse assim, Abraão deu o dízimo dos despojos roubados. Eu digo, não faça isso. Como é que você diz uma coisa dessa? Despojos roubados? Roubados? O que é isso? Ele queria sustentar que não existe mais dízimo. Eu disse para ele, dízimo é graça. Dízimo
é fé. O primeiro a dar dízimo foi Abraão. Abraão deu dízimo a quem? A Melquisedeque. E quem é Melquisedeque? Deus em teofania. Hebreus capítulo 7, porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. Melquisedeque, rei de Salém. Salém era o antigo nome de Jerusalém, quer dizer paz. Sacerdote do Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão quando regressava de quê? De vitória, da matança dos reis, porque quem deu a vitória a Abraão foi quem? Foi o Deus Altíssimo, e o abençoou. Aqui também Abraão deu o dízimo de tudo. Primeiramente, por interpretação, rei da justiça, e depois rei de Salém, que é rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Quem é Melquisedeque? Sem pai, sem mãe, sem genealogia. Quem é este? Que é sem pai, sem mãe e sem genealogia. O Elohim, o Eterno, aquele que subsiste por si próprio, o Criador e sustentador do universo, o possuidor dos céus e da terra. Abraão deu a ele o dízimo. Deu o dízimo a quem? A um sacerdote. Que sacerdote era este? Melquisedeque, porque posterior o Levi, o seu tataraneto, que estava nos seus lombos, no seu germe de vida, iria também receber dízimo. E iria dar também o dízimo dos dízimos. Mas eu não vou entrar nessa questão agora. Eu quero somente fazer essa introdução aqui sobre o primeiro a dar dízimo. E toda semente eleita de Abraão sabe que deve dar os dízimos. O profeta William Branham disse: é dever de um cristão dar os seus dízimos. É dever de um cristão. Bom, eu quero fazer só a introdução aqui para a gente entender. Então, Abraão deu dízimo a quem? A Melquisedeque. Agora, Gutenberg, eu devo dar o dízimo a qualquer pessoa? Não. Analise, pondere, veja onde você está dando seus dízimos e como ele está sendo usado. Dar dízimo a qualquer um? De forma alguma. Então veja só, dízimo é graça, dízimo não é lei. Eu vou explicar isso passo a passo. Nós vamos chegar ao Novo Testamento, nós vamos chegar àquilo que o profeta falou, citar os parágrafos para que nós venhamos entender. Abraão simboliza a fé, Isaac simboliza o amor, Jacó a graça e José a perfeição. Você vai ver que lá no capítulo 28, Jacó faz um voto a Deus. Capítulo 28 de Gênesis, Jacó faz um voto a Deus dizendo que se Deus levar ele naquela caminhada e ele ter sucesso naquilo, e Deus der pão para ele comer e roupa para ele vestir, Jacó fez um voto dizendo que este lugar será a casa de Deus e eu darei o dízimo de tudo. Observe. O profeta William Branham disse: quando Jacó voltou, ele foi pobre para a casa de Labão, chegou só com a roupa do corpo, mas voltou rico. E Jacó, ele tinha a lembrança que deveria voltar para Betel. A primeira coisa que ele deveria fazer era isto: voltar para Betel e dar os seus dízimos que ele prometeu, que ele fez aquele voto, dar os dízimos de tudo. E olha, que depois eu vou explicar aqui sobre um voto. Se você faz um voto e não cumpre, é morte na certa. Depois eu vou fazer um estudo sobre o voto. E aí nós vamos entender claramente. Então veja, eu quero concluir aqui essa primeira parte dizendo o seguinte: por existir muitos charlatões, por as pessoas estar usando o dízimo de forma errada, não usa para a causa do evangelho.
ele deixou de existir e deixou de ser válido? Claro que não. Em hipótese nenhuma. Agora, o que estão fazendo dos dízimos, aí é outra coisa, é errado. Mas existe aqueles verdadeiros pastores que estão lá lutando pela causa e usam esse dinheiro suado da lavandeira, do servente de predeiro, daqueles que pegam ônibus apertados, vêm para o culto, são boas testemunhas, são dizimistas, entrega aquele dinheiro para a causa do evangelho para que outras almas sejam ganhas. A maior ambição de um cristão é levar o evangelho ao moribundo, a um moribundo pecador. Agora, dar seus dízimos para um pastor estar indo para França, Dubai, Grécia, Roma, Israel, usando o dinheiro dos dízimos para se banquetear, usando os dinheiro do dízimo para ter um carro de mais de 500 mil, como eu vi aí um pastor da mensagem dizendo que a igreja tem um gasto de 100 mil reais, isso é uma vergonha. Que coisa vergonhosa, uma igreja com um gasto de 100 mil reais. Meu amigo, pode acreditar que o salário desses pastores são altíssimos. Eles não seguem o exemplo de William Branham. O William Branham disse, eu vivo com $100 por semana. O restante vai para os campos de missões. Gente, é vergonhoso. Dentro da mensagem, pastores têm salário de 50 mil reais, enquanto membros passam necessidade dentro da igreja. Isso é vergonhoso. Eu vi alguém falar que o presidente da República, a maior autoridade do país, em termos de ter sido dada esta autoridade a ele pelo povo, veja só, alguém chegou para ele e perguntou assim, presidente, o senhor deveria ter advogados melhores, advogados que tenham mais acesso aos juízes. Eu sei que esse advogado que o senhor tem é um guerreiro, mas o senhor precisa de advogados melhores. Ele disse, sim, é claro. Esse meu advogado é um guerreiro, eu estou batalhando com ele. Eu preciso de advogados melhores, sim. Mas com que dinheiro eu vou pagar a esses advogados? O dinheiro que eu ganho como presidente não dá para pagar a um escritório de advocacia que é caríssimo. Observe, o presidente da República dizendo que não tinha dinheiro para pagar advogados. Pastores aí se banqueteando, vivendo uma vida regalada, enquanto os membros passam necessidade na igreja. Usando os dinheiros dos dízimos para se projetar, colocando programas de televisão. Eu conheço um aqui na Paraíba que fez isso para ele se projetar, se tornar grande. E depois que um sistema é montado, você não pode parar aquele sistema. Só quem vai parar esse sistema é Cristo quando ele vier para reinar no milênio. Os sistemas que estão aí você não consegue parar. A Igreja Católica, depois que se tornou um sistema, ninguém consegue pará-la. A política é um sistema, ninguém consegue parar esse sistema. Mas um dia, quando o Rei Justo vier reinar nesta terra, então ele vai parar todo o sistema e vai ter um governo justo, com justiça e equidade. Eu não daria meus dízimos para César Augusto, não, aqui na Paraíba não. Para ele usar desta forma, não. Você acabou de ouvir o programa Pedra Angular. Nosso WhatsApp para contato é o 83-98806-4810. Faça sua pergunta, estamos à sua inteira disposição.